Bom dia, estamos aqui para mais um culto online da Primeira Igreja Batista em Tondo. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, louvamos a Deus pela vida de cada irmão e de cada amigo que nos acompanha nesse momento. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Nós estaremos hoje estudando a lição de número 3, que tem como título Oração como Refúgio. Se você ainda não tem a nossa revista online, esteja entrando em contato conosco, entrando em contato com o nosso educador religioso, para que possa estar enviando para você através do WhatsApp a nossa revista, para que você também possa acompanhar esses estudos que têm sido estudos tão bons, né? Esse tema tão importante hoje falando sobre oração. Então entre em contato para que você também tenha essa revista online. O texto base da lição se encontra em 2 Crônicas 7:14. E eu quero te convidar para que nós estejamos lendo juntos nesse momento. 2 Crônicas 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Nós estaremos nesse momento cantando o hino em fervente oração. Vamos louvar ao Senhor.
aproveitar nesse momento para que nós estejamos orando ao Senhor, entregando a Deus, né, tudo aquilo que está no nosso coração, toda a nossa gratidão. E nós estaremos orando nesse momento também, agradecendo a Deus pelos nossos aniversariantes da semana. Essa semana tivemos bastante aniversariantes, a lista está bem grande, e nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão, né, que comemorou o seu aniversário essa semana. No dia 13, a irmã Margarida, minha tia, né, comemorou mais um ano, que Deus abençoe. A irmã Terezinha Lopes no dia 14, a irmã Conceição no dia 15, o Luiz Felipe no dia 16, embaixador do rei, né, e no dia 18, a Alice, mensageira do rei, também comemorou mais um ano de vida. E também, ontem, a irmã Marta, né, dia 18, a irmã Marta, esposa do pastor Paulo Henrique, esteve comemorando mais um ano de vida, e nós agradecemos também a Deus pela vida da irmã Marta. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada irmão. Meus parabéns, que Deus esteja sustentando, abençoando, dando muitas alegrias à vida de cada um de vocês. Vamos estar nesse momento agradecendo ao Senhor e orando nesse momento com a irmã Dalva. Nosso Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, Senhor amado, a cada dia eu lhe agradeço, Senhor, por todas as primaveras dos seus servos, meu Jesus. Toma conta, Senhor, de cada um deles, Senhor. Toma em suas santas mãos, que lhe dê, Senhor, muitos anos de vida a cada aniversariante, Senhor amado. E peço, meu Jesus, por todos os seus servos, Senhor. Cuida, Senhor, como o Senhor tem cuidado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Fica, meu Jesus, com todos, Senhor. E peço, meu Jesus amado, que possa acabar, Senhor, esse vírus, Senhor, que está incomodando tanto as nossas vidas. Eu sei, meu Jesus, que merecer nós não merecemos, Senhor. Mas eu peço a Ti a sua misericórdia sobre cada um de nós, Senhor, e peço também por todos. Fica, Senhor, em nossas vidas, fica com todos os aniversariantes, que eles possam repetir por muitos e muitos anos de vida, Senhor. E fica com todos, Senhor. Toma conta, Senhor, de tudo, Senhor, porque nós sabemos que é só o Senhor que é o nosso socorro. Amém, meu Jesus, amém. Estamos no mês da consciência diaconal e nós estaremos recitando nesse momento o tema e a divisa. O tema diz assim: diáconos escolhidos para servir no reino de Deus. E a divisa, que se encontra em Atos 6, versículo 3, diz assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Vamos cantar o hino 279 do HCC. Sonda-me, ó Deus. De todo
irmãos. Pai querido, nesse momento, ó Deus, somos gratos a Ti por estarmos mais uma vez, Senhor Deus, aqui para Te louvar e para Te engrandecer. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas e pedir que a cada dia, Senhor Deus, o Senhor nos mostre, ó Pai, aquilo que devemos fazer, que o Senhor nos guie, ó Deus, de acordo com a sua vontade, o Senhor sonde os nossos corações e tire de nós, ó Deus, aquilo que não provém do Senhor, aquilo que não te agrada, ó Pai. Deus querido, que nesse mês, ó Pai, possamos ouvir a Tua voz como temos ouvido até aqui. Que o Senhor continue a abençoar a cada pregador, Senhor Deus, para que possa trazer mensagens vindas, ó Deus, do Senhor para cada um de nós. Pedimos, ó Deus, em especial nessa manhã pela vida da irmã Marta, que, ó Deus, Tu esteja falando, ó Deus, grandemente, ó Deus, ao coração da Tua serva, e assim ela possa transmitir essa mensagem, ó Deus, e esteja falando aos nossos corações. Abençoa grandemente a vida da Tua serva, a sua família, Senhor Deus, que a Tua mão poderosa esteja sempre ali sobre o seu lar, ó Deus, abençoando grandemente, ó Deus, esses irmãos tão queridos. Muito obrigada por tudo que o Senhor já tem feito, ó Deus, e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós te agradecemos por tudo e te oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento a palavra está com a diaconisa, irmã Marta. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida da irmã e a vida de cada irmão, dando uma semana de paz e de tranquilidade a cada um. Que Deus abençoe. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 6, nós vamos ler do 1 ao 4. E a palavra de Deus diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Por isso, os 12, reunidos, todos os discípulos disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, e passaremos a ele essa tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Para entendermos essa história que acabamos de ler, ou esta passagem que acabamos de ler, precisamos saber algumas coisas. Primeiro, no judaísmo, no tempo de Cristo, dos primeiros discípulos, haviam 2 grupos de judeus. Um nativo, que vivia na Palestina e falava a língua aramaica, e o outro que vivia fora da Palestina, falava o grego e eram os helenistas. O que era helenista? Helenista era aquelas pessoas que se dedicavam ao estudo da língua e da civilização da Grécia Antiga. Então, esse grupo, esse segundo grupo, eles adotavam costumes típicos dos gregos e eles eram vistos com certo preconceito, pelos judeus da Palestina, pois esse grupo dos helenistas, eles eram mais críticos, mais abertos, em contraste com o grupo da Palestina, o grupo dos hebreus, que eram mais conservadores. E o que estava acontecendo ali? Um conflito. A igreja começou a crescer, novos convertidos, muita gente de diferentes línguas, de diferentes lugares, diferentes nações, começaram a se juntarem ali, começou a dar problemas. Então, os irmãos conhecem a história, do Atos 6, que é esse problema que surgiu na igreja primitiva por conta dessa má distribuição às viúvas, Umas estavam sendo negligenciadas e outras estavam sendo beneficiadas. Então, os discípulos, os apóstolos, sabiamente perceberam o problema e o que eles fizeram? Vamos levar o caso à igreja para que a igreja resolva este problema. E aí nós vamos estar juntos aí e a igreja vai começar a andar de forma correta.
nós temos um tema. O tema é diáconos escolhidos para servir no reino de Deus. E o que nós percebemos é que, à medida que essa igreja crescia, começava a aumentar as necessidades e os problemas começaram a surgir. E esses problemas precisavam serem resolvidos, ou seja, a demanda de trabalho dos apóstolos era enorme. Eles precisavam de apoio, precisavam de ajuda. E foi dessa necessidade aí, desse problema na igreja, que surgiu o ministério diaconal. A inteligência dos discípulos, dos apóstolos em escolherem no meio daquele povo de Deus 7 pessoas para trabalhar e auxiliar no ministério deles, né? Com certeza ia desafogar, ia deixar eles mais à vontade para estar trabalhando com a pregação e o ensinamento da palavra de Deus. Então, eles pensaram em resolver esse problema e a questão, eles falaram, né? Essas questões funcionais passam a ser de responsabilidade desses que vão ser escolhidos, né? Então, eles oraram e sabiamente aquela igreja escolheram aqueles homens que tiveram esse privilégio de trabalhar junto com os apóstolos, e essa escolha foi uma escolha bem democrática, foi uma escolha clara, legítima. Então, o que os apóstolos usaram? Eles disseram, olha, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Ou seja, eles estavam fazendo o trabalho da beneficência. E eles perceberam que precisavam de pessoas para estarem auxiliando eles nesse negócio. Então, no caso dos diáconos escolhidos para servir as mesas, a vida e a fé desses homens que seriam escolhidos, elas precisavam estar em harmonia, vida e fé, porque eles sabiam qual era a vontade de Deus e eles estavam comprometidos em mostrar seu testemunho de vida até o fim. Foram homens escolhidos sabiamente por aquela igreja. O que eu posso falar aqui, irmãos? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas sejam como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade de trabalho que vem em suas mãos, porque os dias são maus. Olha o que diz em Efésios 5, de 15 a 18. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que levam à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Dessa forma, esses homens eles eram confiáveis para assumir tal responsabilidade, tal compromisso e com autoridade. Então, nessa base de reflexão, nós vamos meditar somente no versículo, que é o 3, que diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria, e passaremos a ele essa tarefa. Então, encontramos nesse versículo 3 critérios para a escolha das pessoas que estão em questão. Primeiro, bom testemunho. Segundo, estarem cheios do Espírito. E terceiro, ter sabedoria. E nós vamos ao primeiro critério. O primeiro critério é ter um bom testemunho ou uma boa reputação. O que era esse bom testemunho ou essa boa reputação para a igreja primitiva e para a igreja de hoje? 1 Timóteo 3, de 8 a 10 diz assim: os diáconos igualmente devem ser dignos,
homens de palavras, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentado, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Bom testemunho é o mesmo que ter uma boa reputação, ou seja, as pessoas da igreja, as pessoas do seu bairro, as pessoas da sua rua, as pessoas que te conhecem, quando elas ouvirem ou falarem do seu nome, desculpa, sempre irão citar coisas boas que você disse ou que você fez, atitudes suas que marcaram para uma boa imagem da sua vida. Então, ter uma boa reputação significa que você deve ter um nome a zelar. E quando o assunto é você, e consequentemente, isso gera considerações pelas pessoas. As pessoas, quando olham para você, dizem assim: ali está um homem de Deus, ali está um diácono que é dedicado às coisas de Deus, ali está uma diaconisa que gosta de fazer aquilo que é devido a ela, que foi repassado para ela fazer. Então, você precisa ser aquela pessoa que transparece o bom desejo de fazer as coisas do Senhor. E esse deve ser o foco de um bom testemunho ou de uma boa reputação. Jamais esses diáconos, eles deveriam ter vivido ou passado por uma vida de escândalo, que lançassem qualquer reflexo adverso sobre a sua honestidade ou a sua moralidade. Ou seja, o diácono tem que ter uma vida digna. O diácono, ele tem que mostrar para a igreja aquilo que ele é em casa, aquilo que ele é na rua. Ele não pode ser uma pessoa que use máscara. Ele tem que ter esse primeiro critério, que é ter um bom testemunho, uma boa reputação. E através desse testemunho ou dessa boa reputação, os diáconos contribuem para o bom andamento da igreja. Irmãos, coisa triste é uma igreja ter diáconos problemáticos. Nós não fomos chamados para ser problema. Nós fomos chamados para resolver problemas, para ajudar as pessoas que têm necessidades, que estão passando por problemas. Nós estamos aqui, irmãos, para solucionar os problemas. A igreja te escolheu para isso. Você tem que pensar nisso. E o papel bíblico do diácono é cuidar das necessidades físicas e logística da igreja, de modo que seus pastores eles possam se concentrar no seu chamado principal, que é a pregação da palavra. Irmãos, o pastor ele não pode estar cheio de perturbação em relação a essas coisas que deveriam ser os diáconos a providenciar as situações que acontecem dentro da igreja. Nós, como diáconos, precisamos ter esse cuidado, esse zelo. Afinal, são 3 mesas que o diácono cuida. Primeiro é a mesa do Senhor, depois é a do pastor, depois é a dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos dá este caminho para você seguir. E quando você encontra diáconos que quer ser uma pedra no sapato do pastor, esse diácono ele não entendeu o chamado dele, ele não compreendeu. Quando os discípulos, os apóstolos disseram que ele precisava ser cheio do Espírito. Que espírito é esse que o diácono está tendo, que ele resolve ser contra tudo que o pastor fale na igreja ou contra tudo que o pastor resolva dentro da igreja? Ele é do contra. Sou do contra. Não pode, irmãos, o diácono ele tem que atuar para abençoar o ministério pastoral. O pastor está precisando disso. Diáconos dispostos, diáconos que têm amor, diáconos que têm a dedicação, diáconos que façam a obra do Senhor com alegria. Veja o que fala em 1 Timóteo
3, de 8 a 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dada a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma só mulher e governem bem os seus filhos e a sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Está aí, irmãos, o requerimento dado para focar o caráter e a vida familiar do diácono. É dessa forma que o diácono precisa ser. Para quê, irmãos? Para que ele seja a saúde e a vida da igreja onde ele congrega. Então, irmãos, testemunho ou reputação é um tipo de prova que o diácono tenha passado ou deve passar, onde as pessoas possam ter presenciado e aprovado a sua vida pregressa. O que ele fez, o que ele faz hoje é bom? O que ele fez no passado foi bom? Então, essas coisas têm que ser vistas quando a igreja vai buscar diáconos para servir no reino de Deus. Seus negócios, seu caráter precisa passar por avaliação. E você é visto e sentido como o cheiro suave de Cristo. Olha aí, ó. 2 Coríntios 2,15, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Paulo disse que somos para Deus o aroma agradável da vitória de Cristo sobre o pecado. Deus nos deu a fragrância do próprio Cristo para que nos tornemos o sacrifício de louvor em cheiro suave. O diácono precisa ser assim. Diácono tem que ter o cheiro de Cristo, serviço. Foi isso que ele fez quando ele esteve aqui no mundo. Ele serviu. Ele em momento nenhum procurou ser aquele que apareceu. Não, ele estava sempre servindo, procurando servir. Mas como o diácono pode viver de modo que espalhe esse bom perfume de Cristo? Através deste testemunho, ou desta boa reputação. O seu caráter, querido diácono, é de maior relevância para o reino de Deus. O segundo critério que a Bíblia exige, esse diácono precisa ser cheio do Espírito ou com conhecimento espiritual. O diácono deve ser cheio do Espírito Santo nos dois sentidos. Ele, como filho de Deus, salvo, escolhido, né? Deus o escolheu. E como escolhido para o ministério. Olha que privilégio que você tem. 2 filhos de Deus, escolhido pela igreja para trabalhar nesse ministério. Aqueles homens que estavam ali sendo escolhidos para aquele importante negócio, eles precisavam ter sido participantes da experiência pentecostal. Ou seja, deveria estar ali no Atos 2, né? Deviam ter experimentado pessoalmente da promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo quanto da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aqueles homens tinham que ter experimentado aquilo, aquele movimento, né? No dia de Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo para os escolhidos, para os salvos. Aquela experiência do recebimento do Espírito Santo seria a licença, seria o passaporte para os escolhidos. Todo crente, né, irmãos? Nós temos certeza disso. Na sua conversão, ele recebe o Espírito Santo. Em Gálatas 4:6 diz assim: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Ou seja, nós temos o Espírito Santo. É um privilégio de cada um dos diáconos.
E nós fomos escolhidos pela igreja para sermos diáconos, servidores da igreja. Quando o diácono ele é cheio do Espírito, o fruto sobressai na sua vida. Qual o fruto? Fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23, né? Que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não existe lei contra essas coisas. Para que o Espírito Santo transborde em você, diácono, e esses frutos precisam aparecer na sua vida, é necessário que haja o esvaziamento do seu ego, do seu eu, do seu mundo, porque as coisas do mundo, elas desagradam a Deus, conforme Gálatas 5, de 18 a 21, que diz, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, elas são manifestas. Sabe quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja, embriaguez, orgia e coisa semelhante. E ele diz, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A graça de Deus um dia te alcançou. E o Espírito Santo preencheu a tua vida. E hoje, querido diácono, você precisa dar testemunho que tu tens esse segundo critério, que é estar cheio do Espírito Santo. Tu precisa mostrar, através das tuas atitudes e dos frutos do Espírito Santo que habita em você. E nós vamos para o terceiro critério, que é ter sabedoria. Ou ser sábio, né? E o que é sabedoria? Sabedoria é a competência espiritual de conduzir os problemas ou as pelejas de forma que o alvo seja alcançado. A sabedoria aqui mencionada, ela não se trata de sabedoria humana, mas essa sabedoria ela é encontrada na lei de Deus. É essa sabedoria que vem lá do alto. Olha aí Tiago 3,17 diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O chamado do diácono para servir no reino de Deus é a prova do discernimento que ele tem quando se trata de cuidar desse importante negócio. Irmãos, é interessante que nós tenhamos esse cuidado, este zelo, para que não venhamos a tomar partido do grupo A ou B. Nós fomos escolhidos para servir, não importa quem seja. Servir é servir a qualquer uma pessoa. A igreja tem os seus necessitados, então nós precisamos estar a par do que se sucede dentro da igreja para que possamos estar auxiliando. Essa é a nossa função. Esse é o nosso dever como diáconos que somos. Os diáconos também precisam de sabedoria para viver suas vidas, precisam de capacidade de saber como viver melhor para a glória de Deus. Irmãos, quantos diáconos imprudentes, insensatos, infantis nós encontramos por aí. Pessoas que foram escolhidas para estarem auxiliando, querem ser auxiliadas, elas não me toque, não faça isso comigo, não mexa comigo, não me deixe assim. Cria logo um bico, uma tromba, fica zangado por todas as coisas. A palavra de Deus diz que você precisa ser pacífico. Então, esses diáconos,
precisam ter essa sabedoria, precisam ser sábios, eles precisam desempenhar a tarefa, o ofício que eles foram escolhidos para fazer. E o objetivo dessa obra é a glória de Deus, através da edificação e do cuidado dos necessitados da igreja. Quando nós nos importamos com aqueles que são carentes, com aqueles que têm necessidade, irmãos, nós estamos representando o reino de Deus. Não tome partido, seja sábio, querido diácono, diaconisa. Seja sábio, procure ser aquela pessoa que aconselha, que auxilia, que ajuda, que abençoa, que capacita o outro, que passa sabedoria para o outro através das suas atitudes. E para concluir, como diáconos que somos, vamos tornar visíveis a graça de Deus. É claro que é a partir do que a Escritura nos diz, né, sobre os primeiros diáconos. Eles deveriam ser homens de boa reputação, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo e eles precisavam ser sábios, ter sabedoria. Assim como foram os primeiros diáconos, devemos ser hoje também. A palavra de Deus não mudou, é a mesma. Foi orientado no princípio que fosse assim e precisa ser assim ainda. Você, querido diácono, você foi escolhido na igreja para trabalhar, para servir, para representar o reino de Deus. Faça isso, faça com amor, faça com carinho, faça com dedicação, né? Porque servir é uma das características dos filhos de Deus. Todo aquele que é nascido de novo tem essa marca, pois é do próprio Cristo que nós carregamos, né? E que habita em cada um de nós que fomos um dia regenerados. A função do diácono é servir e ser servo, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, conforme 1 Timóteo 3,13. Quando ele diz assim, porque os que servirem bem, ele está falando daqueles diáconos que fizeram o seu serviço com agilidade, com ousadia, com entusiasmo, com ânimo, com foco. O diácono precisa ser ativo. O diácono não pode ser parado, não pode ser turrão, não pode ser cara feia, não pode ser briguento. O diácono tem que ser aquela pessoa que a igreja espera, que a igreja almeja, que a igreja necessita. Aquela pessoa que anima, que ajuda, que dá o consolo na hora da necessidade. Diácono, se você for servo, Deus irá te exaltar. Olha aí, Filipenses 2,7 diz assim, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele tomou forma de servo. E é isso que devemos fazer, principalmente os diáconos, que têm que ser exemplo de como servir e servir com excelência. Precisamos servir com excelência. Diáconos, faça as coisas com perfeição. Mostre o que você sabe fazer, mostre para que você foi chamado. Não faça nada por ambição, por egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A palavra de Deus nos orienta a isso. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, conforme Filipenses 2, de 3 a 9. Irmãos, nós precisamos servir.
Nós precisamos ser diáconos exemplar. Nós precisamos ser diáconos que transborde amor. Nós precisamos ser diáconos, diaconisas, que a igreja o ame. Seja exemplo, seja cheio de poder, de fé, de amor, de fruto do Espírito, como a Bíblia nos orienta lá em Gálatas. Faça isso, irmãos. Seja abençoado através da palavra de Deus, obediente pelos ensinamentos da palavra de Deus, e com certeza o seu ministério vai se tornar um ministério abençoado. Que Deus esteja abençoando as vidas de cada um dos diáconos da igreja. Cada diaconisa receba a bênção do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe rique e poderosamente. Amém.